Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um exemplo para análise e definição da força resistente à tração de uma peça em aço. Então, a gente vai começar pelo exercício 1, certo? Calcular a espessura necessária de uma chapa de 100 milímetros de largura de aço MR250, considerando as duas situações. Então, a situação A é um esforço axial de 100 kN de cálculo. Bom, então, quais as informações importantes aqui? A chapa, ela tem, então, uma medida aqui de 100 milímetros e o que a gente deve determinar é a espessura. Então, vamos imaginar que para cá a gente vai ter a espessura da chapa e essa espessura não é conhecida ainda, certo? Bom, essa medida aqui, ou seja, o comprimento da chapa, não está informado. Na verdade, é porque ele não é importante para essa análise. Bom, o que mais a gente tem? Que o aço é o aço MR250, ok? Em se tratando do item A, está determinado que existe uma força axial de tração, não está escrito, mas bom, a gente está avaliando condições de tração, de 100 kN. Então, 100 kN aqui, 100 kN aqui. Observem que nesse momento não existe nenhuma ligação indicada, então a gente não vai precisar se preocupar com ligação. Ou seja, existem dois modos de ruptura: escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Se a gente não conhece a ligação ou não está em foco a análise da ligação, a gente vai acabar ignorando este segundo caso, tá? Então, vamos verificar como fazer o cálculo do escoamento da seção bruta. Qual é a formulação que representa essa análise? Então, a gente tem que ir lá na norma, no item 5.2, mais precisamente o item 5.2.2, força axial resistente de cálculo. Então, aqui eu trago a minha norma, né, impressa, e o escoamento da seção bruta tá aqui. Bom, a letra tá pequenininha e o número da página pode não coincidir, porque na verdade aqui eu tô utilizando uma versão de projeto, não a versão final. Eu vou escrever aqui maior, NTRD AGFY dividido por gama A1. Bom, o que significa esse nome, né? N é de axial, gente. Esse T aqui significa tração. RD, R é resistente. Bom, a gente está calculando, ou resistência, a gente está calculando a resistência. E por último, o D, como eu já comentei com vocês em outro momento, está associado ao fato deste ser um valor de cálculo, certo? Bom, então nós vamos calcular essa resistência. Quais os parâmetros que a gente precisa? AG, FY e gama A1. Ok. AG. AG é a área da seção transversal, que é esta área aqui, gente. Ou essa aqui, né?
Bom, como que define essa área? Nada mais do que os 100 milímetros vezes essa espessura aqui. Usar a letra T, que é mais comum, é o que a gente está querendo determinar. Então, a G, o máximo que eu posso fazer é escrever a G igual a 100 milímetros vezes T. Mas eu não tenho o valor. Tudo bem, vamos adiante. FY. Bom, FY é a resistência ao escoamento do aço. Como que eu determino isso? A principal referência é o anexo A da norma. Bom, mas qual é o aço? O aço é o MR 250. Então, eu vou ir até o anexo A da norma. No anexo A da norma, o que a gente tem? Tabela A1 e mais algumas tabelas. Aqui sempre tem os dados de resistência estrutural do aço e dos materiais de ligação. Então, se eu observar aqui, MR 250 é o primeiro aço da lista. Ali diz que o FY é 250 megapascal. Então, se tá ruim de ver na minha norma, verifiquem na norma de vocês. É na tabela A1 que eu vejo esse valor. No caso deste aço aqui, a resistência é 250. Verifiquem que o nome dele coincide com o valor de resistência ao escoamento. Não é coincidência, isso é de propósito. Ok. Qual outro parâmetro que a gente precisa? A gente precisa do gama A1. O gama A1 é o ponderador da resistência. Esse valor eu vou encontrar lá na tabela 3 da norma. Gama A1, combinação. Bom, não tá dizendo no exercício qual a combinação, mas uma combinação sempre necessária, sempre feita, é a combinação normal. Então, eu vou adotar esse valor, 1,10. Ok? Bom, se a gente verificar na formulação, como que fica, então? 100 milímetros vezes T vezes FY. Será que eu posso usar 250 megapascal, considerando que aqui está em milímetros? Até é possível, gente. Por quê? Porque megapascal tem duas opções de entender. Mega de pascal, que seria Newton por metro quadrado, ou a gente entende como Newton por milímetro quadrado, é equivalente. Se eu usar então o megapascal, quer dizer que o NTRD deveria estar, em Newton. Ok, vou usar nessa forma. 250. Ao invés de eu escrever megapascal, eu vou já escrever Newton por milímetro quadrado para que fique evidente qual é a unidade. Ainda preciso indicar o gama A1. Gama que vale 1,10 e não tem unidade. Ok, aparente problema. Isso aqui é uma incógnita. E este valor aqui, da onde que eu tiro? O que acontece, pessoal? Eu não tenho o valor da resistência. Entretanto, vamos ver aqui, existe uma lógica no dimensionamento por estados limites, que é NTRD tem que ser maior ou igual a NTSD. O que significa isso? Verifiquem que no nome dos dois, a única diferença é essa letra aqui. Bom, é porque os dois são esforços normais ou axiais de tração. Entretanto, o R é um valor de resistência e o S é o valor da solicitação.
Os dois valores que eu vou utilizar ou relacionar, eles têm que ser valores de cálculo. Bom, qual é a solicitação? Eu posso voltar lá no meu início e verificar que eu vou utilizar o valor de 100 quilonewtons. Bom, esse valor, ele tem ou não já os coeficientes de segurança? Em se tratando de valor de cálculo, significaria que ele já tem. E é exatamente isso que eu tenho que pensar, porque no exercício está escrito que esse 100 kN é um valor de cálculo. Então, quer dizer que aqui a minha solicitação é igual a 100 kN. Bom, para que as unidades fiquem de acordo, eu teria que usar então 100 vezes 10 na 3 newton, ok? E posso, se eu quiser, né, substituir aqui na fórmula por tudo isso aqui. Observem que newtons, milímetros, vai dar certa unidade. A minha incógnita agora é uma só, que é este valor de T aqui. Então, eu preciso, no meu cálculo, isolar esse valor de T. As unidades têm que obrigatoriamente só se cancelar e sobrar a unidade de milímetro. De fato, como isso aqui está no denominador, do denominador vai acabar passando para cima. Então, o valor de T tem que ser maior ou igual a 4,4 milímetros, tá? Ou seja, eu posso anotar 4,4 milímetros. Se essa espessura de chapa não existe, não está disponível, a lógica seria que eu escolhesse um valor logo acima, certo? Bom, então, o próximo exercício, que é o B, na verdade, a única diferença está na definição da solicitação. E é o que nós vamos fazer agora, definir a solicitação, porque eu tenho ali listado vários tipos de ação que devem ser combinadas, enquanto que no exercício A já estava indicado essa combinação. O restante do processo, depois que eu já tenho o valor da solicitação em formato de solicitação de cálculo, eu vou substituir, vou seguir o mesmo raciocínio. O que está dizendo? Que se tem um esforço axial de tração característico gerado por cargas permanentes associadas igual a 30 kN. Observem que está indicado que de fato é um valor característico, ou seja, não é um valor de cálculo. Se eu quisesse escrever bem certinho, como está lá nas combinações, este valor seria um FGK, força permanente característica. Este valor é igual a 30 kN. O subíndice que às vezes aparece aqui, que seria I, ele é para quando eu tenho várias, então vou chamar uma de 1, outra de 2. Aqui, como elas estão associadas, significa que está tudo somado. Esforço axial de tração característico devido ao vento igual a 25 kN e esforço axial de tração característico devido carga variável de uso igual a 35 kN. Eu não sei qual das duas cargas variáveis, as duas são variáveis, tá? Será a principal, ou seja, será a mais crítica. Por quê? Apesar delas, evidentemente, o uso ter um valor maior do que o vento, os coeficientes para vento e uso não são os mesmos. Então, eu teria que verificar. Como a gente está fazendo a caráter de exercício, eu vou fazer as duas combinações. O vento sendo o principal e depois o uso sendo o principal, ok? A combinação que a gente vai utilizar vai ser uma combinação normal, LU normal. Percebam
que não está dito que eu preciso fazer essa combinação, mas essa combinação é a que obrigatoriamente deve ser feita sempre. As outras nem sempre são necessárias. Então, vamos fazer a combinação de vento como principal, já que eu coloquei ela primeiro aqui, e depois a combinação de uso como principal. Aqui eu ainda não estou colocando os coeficientes, tá? Só para saber as ações que eu vou considerar. Vento como principal e depois uso. Ok. Permanente, 30 kN. Vento, 25 kN. Uso, 35 kN. Então, agora eu vou procurar os coeficientes. Para verificação da carga permanente, eu vou utilizar o coeficiente 1,4. Por quê? Se eu olhar lá na tabela 1, no terceiro item abaixo da tabela, refere-se ao uso de cargas permanentes associadas, certo? Então, pelo fato delas estarem associadas, eu tenho que obedecer o textinho que está logo abaixo na tabela 1, tá? Bom, além disso, o coeficiente para a ação do vento também vai ser tirado dessa tabela 1. Então, combinação normal, efeito do vento, coeficiente de 1,4. Então, 1,4. Além disso, a gente vai precisar do coeficiente para a carga de uso, que deve ser 1,5 de acordo com a tabela 1. Bom, o que acontece aqui é diferente do que aconteceu nos exemplos que a gente já fez. A gente tem duas cargas variáveis, então existe um outro coeficiente a considerar. Enquanto esse aqui era o gama G, esse aqui era o gama Q e esse o gama Q, aqui existe um outro coeficiente, que é o coeficiente psi, que a gente vai encontrar na tabela 2 da norma. Enquanto estes aqui foram tabela 1, aqui na tabela 2, tá? O que acontece? Existe coeficiente psi0, 1 e 2. Eu tenho que olhar na combinação qual deles que eu tenho que usar. De fato, para a combinação LU normal, se usa o psi0. Então, eu vou estar nessa primeira coluna aqui, primeira coluna deste grupo, né? Bom, existem várias cargas aqui. O coeficiente psi que a gente está procurando agora é para carga de uso. A gente não sabe exatamente que uso que tem essa edificação, mas eu sugeriria que quando se fala em uso, eu trabalharia em termos desses três primeiros, sendo que o primeiro se aplica principalmente a edificações residenciais, o segundo eu diria comerciais e industriais, e o terceiro então está mais específico, que são bibliotecas, arquivos, depósito. Então, como não está especificado, né, no exercício, eu não tenho certeza de qual situação existe. O que eu vou fazer é adotar a primeira situação, tá? Então, vou colocar aqui um psi 0 igual a 0,5. Isso tudo se multiplica, né, gente? Multiplicações. Com isso, eu tenho um FD1 igual a 103,25. Bom, vou calcular a segunda combinação. Combinação 2, a única diferença é que eu vou considerar a carga
de uso como principal. Então, permanente, uso e vento é secundário. Bom, essa FD2, então o que a gente tem? Mantém o coeficiente da carga permanente de 1,4. O valor da carga também não tem por que ser alterado. Ok? Agora, a primeira carga variável é a carga de uso, o coeficiente dela é 1,5, como a gente viu antes. O valor é 35. Não vou usar agora o 0,5, certo? Aqui a gente tem a carga de vento, vai o 1,4, mas vai também o coeficiente psi, certo? Psi zero. Deixa eu deixar marcadinho aqui. Então, o psi zero para o vento tá mais fácil de ver porque tá bem definido, ó. Vento psi zero, 0,6. Então, eu vou definir, vou anotar aqui, que esse valor é o 0,6. E ainda multiplicar por 25, que é o valor da carga de vento. O valor dessa combinação, então dessa carga combinada, fica em 115,5 kN. Bom, agora fica evidente que o maior valor é esse, então é este valor que eu vou adotar lá como NTSD, certo? Se eu já tivesse percebido antes que era óbvio que o uso era uma carga principal, então, ok, não precisa fazer a primeira combinação, mas de uma forma geral, a gente nem sempre vai ter essa certeza. Então, por isso que eu fiz este exemplo, mostrando para vocês como que a gente avalia, certo? Bom, terminou o exercício? Na verdade, não. Eu ainda tenho que fazer toda a análise que eu fiz no exercício A. A diferença é que, ao invés de eu considerar a carga como 100, eu vou considerar a carga como 115. Então, considerando, já vou partir do que a gente tinha no item anterior, que a gente já expliquei como se chega até aqui. Só que, ao invés de colocar 100, eu tenho 115, vou multiplicar por 10 na 3 para fazer o ajuste das unidades. Ok? Calculando, eu vou chegar num valor de espessura que ficaria maior ou igual a 5,08, dadas os arredondamentos, certo? Então, a rigor, eu não poderia usar, por exemplo, uma chapa de 5 milímetros, tá? Mas, em termos de projeto, a gente sempre tem que avaliar se a diferença aqui é tão significativa, certo? Então, é isso, gente.